Bora falar sobre o meu herói favorito. Fala galera, tem Lava aqui e eu adoro dissecar os livros do surfista porque eu adoro surfista. Pra quem não sabe disso ainda, tem um vídeo aqui no canal falando sobre por que o surfista prateado é o meu super-herói favorito. De longe, assim, de muito longe. E eu nunca tinha lido, olha que bizarro, A Origem do Surfista. Por que não? Porque eu conheci a Origem do Surfista através da série animada que foi lançada pela Fox Kids, eu acho, na época, né? Eles início dos anos 2000, e a série é muito boa pra quem nunca viu, eu recomendo fortemente. Ela até pouco tempo tinha no YouTube. Pra quem não viu ainda, eu recomendo fortemente assistir essa série. Ela é muito, muito legal e ela faz algumas retcons aqui na história. Eu descobri isso, né, depois que eu li a original. E honestamente, eu prefiro algumas coisas da original, tá? Porque constrói melhor o personagem na minha cabeça. E como eu já disse pra vocês algumas vezes, parte da história ela vem do leitor, né? A obra é sempre aberta, então não é, o autor não tem controle de tudo o que acontece com o seu personagem, né? Parte do que acontece com ele é fruto do que o leitor interpreta. E eu gosto mais, particularmente, da versão da animação. Mas isso aqui é muito bom também, porque os principais traços do surfista estão aqui, tá? Os principais traços, pelo menos ao meu ver, que fazem dele ser o surfista, fazem ele ser o personagem que eu gosto tanto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Antes de começar, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, bota o sininho. E se você gosta do que eu faço aqui, quer me apoiar financeiramente de alguma forma, recomendo ser um assinante do canal, o link tá na descrição. Bom, as origens do Surfista Prateado foram feitas pelo Stan Lee e pelo John Buscema, porque na época o Kirby estava enrolado, né? O Kirby originalmente criou o surfista junto com o Stan Lee, não tinha um quadrinho do surfista quando ele foi criado, né? Ele apareceu pela primeira vez no Quarteto Fantástico, mas quando resolveram fazer uma história só do surfista mesmo, né? Um título do surfista, o Kirby estava enrolado com os zilhões de quadrinhos que ele fazia e colocaram o Buscema para fazer, e eu achei muito legal porque o Buscema é um quadrinista incrível, ele desenha muito, e ele tem uma anatomia, vamos lá, melhor do que a do Kirby, né? Porque o Kirby tinha aquela anatomia que é muito estilosa, é muito bonita, mas ela não é muito coerente, né? E o Buscema trouxe essa anatomia mais correta para o surfista. E o surfista é um cara muito difícil de desenhar. Muito, muito difícil mesmo, sabe? Do que eu já desenhei de personagens de super-herói, assim, que eu gosto de vez em quando praticar, eu diria que ele é o segundo mais difícil de desenhar. O mais difícil pra mim é o Homem-Aranha, por dois motivos. Primeiro, pelas poses que ele faz, que são terríveis de fazer, mas são ótimos exercícios, tá? Geralmente a galera que desenha o Homem-Aranha é uma galera muito boa, porque as poses são muito difíceis de fazer, mas também porque ele é chato de desenhar, porque o Homem-Aranha tem aquele monte de teiazinha, né? É chato de fazer. Não é nem difícil, é chato, né? Ele é difícil pelas poses e é chato pelo uniforme. Já o surfista, ele é difícil de desenhar pela sua simplicidade, né? Ele tem que ser certinho, porque se você desenhar ele errado, você vai ver, não tem roupa para cobrir, não tem nenhum elemento, é só uma anatomia e é isso, entendeu? Então, você tem que ter uma anatomia realmente muito boa, né? E ele tem poses que também não são muito fáceis de fazer, porque ele tá sempre numa pose meio surfando, né? Que não é fácil de fazer por si só, mas mais do que isso, geralmente ele é colocado em ângulos de voo e tal, que não são fáceis de reproduzir. E muito disso vem do Buscema, porque o Buscema começou a inserir esses ângulos inusitados de perspectiva, porque o surfista dele é muito mais dinâmico, pelo menos ao meu ver, do que o do Kirby, tá? Eu diria que o surfista que eu reconheço mais, assim, não é ele, é o do Moebius, tá? Em Parábola, que pra mim é o surfista visualmente ideal, tá? Que ele não é um cara bombado, ele é só um cara meio magro, assim, né? Porque não precisa ser bombado, ele não era um cara bombado, né? Na história original, né? Mas o do Buscema é o segundo melhor pra mim. Eu acho que sintetiza visualmente o que é o surfista. Apesar de que o surfista da série animada, ele é baseado no surfista do Kirby, que é um pouco mais quadradão e tal. Mas enfim, não falei até agora nada da história, né? Origem do Surfista conta como que o surfista virou surfista, né? Como Norrin Red, que é o nome do personagem original, né? Ele vira surfista, ele é parte de uma civilização alienígena que é igual aos humanos, porque a Marvel adora fazer isso, né? Colocar um monte de raça alienígena que é igual aos humanos, mas ele é de uma raça igual aos humanos, e é uma raça que chegou num ápice tecnológico que eles não precisam mais fazer nada, eles só vivem a vida ideal numa utopia. E o Norman Red odeia isso, ele sente que meio que a civilização dele perdeu o fôlego, né? Ele não tem mais propósito para viver. E aí um dia o Galactus chega e ele diz que vai comer o planeta, porque o Galactus come planetas, e o surfista vira para o Galactus e fala assim, não, eu te ajudo a procurar outro planeta, se você poupar meu planeta, eu te ajudo a procurar planetas e você ser o arauto e tal. E o Galactus dá poderes para ele vira o surfista, e ele troca a sua liberdade
né, de estar no planeta dele e tal, que ele já não gostava muito, para ser sincero, né, por ser o Arauto Galactus e salvar todo mundo, né? Então já é um ato de altruísmo gigantesco. E aqui mostra como que ele é um cara que... são várias pequenas histórias, na verdade, né? Isso é o iniciozinho, e depois você vai vendo ele na Terra, que ele chega na Terra, e depois que ele se rebela contra o Galactus, ele meio que é aprisionado na Terra, ele não pode sair da Terra, né? O que é diferente da história do Surfista Prateado da série, né? Que ele está perdido no espaço, e eu gosto mais disso, particularmente. Mas ele está perdido na Terra, e ele acaba tendo que tentar se encontrar, porque o grande debate do surfista é sempre esse, né? Ele não pertence a lugar nenhum, né? Ele não está no seu planeta natal, ele não tem amigos, ele não tem família, ele não tem o que fazer, nenhum mestre ele tem mais, porque o Galactus largou ele, porque eles brigaram. Então ele tenta sempre se encontrar, e ele falha em se encontrar, porque ninguém aceita ele como ele é, porque ele é um maluco pelado, prateado, né? Eu entendo as pessoas também, em certo ponto, né? Então, todo o debate aqui é sempre ele tentando se encontrar e ele encontrando as falhas na humanidade. Então, é um quadrinho muito mais reflexivo do que, em geral, os quadrinhos são, né? Os quadrinhos do surfista têm isso, né? Eu já falei isso naquele vídeo que eu falo que eu gosto muito do surfista, porque esse quadrinho exemplifica exatamente isso. São vários pequenos momentos que ele está tentando se encontrar e ele falha. E ele vê que ele tenta ser bom, né, para a humanidade, e a humanidade sempre, todas as vezes, é babaca com ele. Sempre a humanidade vai e dá uma porrada na cara dele. Ele dá a cara a tapa e toma um tapa. E todo o conflito é ele pensando até que ponto ele realmente deve alguma coisa à humanidade, né? Até que ponto ele deveria estar se preocupando com as pessoas e tal. Então é a prova, na verdade, de que você pode criar várias histórias, é bem grande, tá? Tem muitas páginas, várias histórias sem ter de fato um inimigo relevante, entendeu? Não importa quem é o inimigo, porque o que importa são os conflitos dele com ele mesmo, entendeu? Os conflitos dele, os inimigos são incidentais para ele resolver conflitos internos, basicamente. Que é o Stan Lee fazendo aquele roteiro super resumido e o Buscema desenhando tudo com os espaços de balão e depois você vai preenchendo. Tem vários problemas aqui de ritmo, né, de narrativa, porque é muito texto, tá? São textos redundantes, às vezes ele tá falando, tipo, então o surfista pensou em alguma coisa, e aí o surfista tá tipo com um balãozinho, eu pensei em alguma coisa, e sabe, fica enfadonho, fica redundante pra caramba, e então isso me incomoda um pouco. Me incomoda também o fato de que o Galactus é inconsistente, então às vezes ele é enorme, às vezes ele é pequeno, tá? Aqui pouco nessa história, mas ao longo das histórias do surfista, né, tem histórias que o Galactus aparece no tamanho de um prédio, histórias que ele aparece no tamanho de uma cidade, histórias que ele aparece no tamanho de um planeta, então é muito variado, isso me incomoda, é uma inconsistência enorme com o Galactus. E o Galactus é um cara difícil de escrever porque ele, enfim, é um conceito complexo de se explicar, né? Um cara que come planetas porque ele tem que fazer isso, a natureza dele é essa. Mas eu acho que não precisava disso, né? De você ter essa incongruência de tamanho ao longo do tempo. E eu acho legal que é um quadrinho que claramente foi pensado. O Stan Lee não é bobo, cara. O Stan Lee era um cara que sabia escrever bem. Ele só não escrevia tão bem assim, às vezes, porque prazos. Mas aqui ele prova que ele pode fazer histórias de porrada, né? Tipo, o surfista batendo em um monte de alienígenas invisíveis. Mas isso não era sobre ele bater nos alienígenas invisíveis. Era uma história sobre se eu tô batendo em um inimigo invisível e as pessoas vendo eu quebrando coisas na cidade, eu sou visto como vilão, entendeu? Então vão achar que eu sou o vilão. E ele tinha não que derrotar os alienígenas, mas fazer com que eles fossem invisíveis para que as pessoas, para que a opinião pública entendesse que ele não estava quebrando as coisas aleatoriamente, ele estava lutando contra um inimigo real, sacou? Então, essa é uma das historinhas, né? E tem várias historinhas como essa que provam que as histórias são com teor adulto, entendeu? Você pode fazer quadrinhos sim, que tem uma porradaria, mas tem uma segunda camada narrativa que é um debate de que se as pessoas não veem contra quem você está lutando, às vezes as pessoas acham que você é o inimigo, né? Então, como mostrar para as pessoas quem é o real inimigo? Isso, cara, é muito legal, cara. Eu gosto muito do surfista por isso, porque as histórias têm camadas narrativas. Então, mesmo ele tendo uma narrativa um pouco truncada, né, na questão de que o desenho é muito bom, mas o jeito como os balões aparecem e tal é um pouco redundante, né? Mas as mensagens são muito boas. Então todas as mensagens aqui são várias pequenas mensagens importantes, né? Tipo a moral da história. E a moral da história é sempre algo que faz você pensar, refletir sobre como as coisas funcionam na sociedade, como as coisas funcionam no mundo e como que é para um estranho, né, estar naquele mundo, inserido naquele mundo onde ninguém aceita ele, né? Onde ele não pode, enfim, ser quem ele é. Isso para falar sobre minorias é excelente, tá? A galera fala muito sobre, não, é importante ter heróis negros e heróis mulheres. E, sim, heroínas mulheres. E, tipo, sim, é importantíssimo, mas você não precisa necessariamente delas ou deles, né? Dessas minorias que existem de verdade para falar sobre minorias, né? Tanto que os X-Men também fazem isso, né? Os X-Men são
uma minoria, que é segregada pelas pessoas normais, e você pode falar sobre minoria, através de X-Men. Assim como você pode falar sobre um cara que é segregado, né? Sobre uma xenofobia, né? De um cara que é estranho, ele não pertence a lugar nenhum e por conta disso ele sofre, né? Várias sanções e tal pelas pessoas. Então é um quadrinho que é relevante, tem algo a dizer e, enfim, vale a pena uma leitura com certeza. Eu não quero dar mais spoilers porque senão eu vou falar muita coisa, né? E é isso. Então leiam isso aqui, deve ter link. Vou botar link aqui embaixo pra vocês comprarem em algum lugar, deve ter pra comprar em algum lugar. E leiam o Surfista Prateado, não só isso, mas tudo do Surfista, porque Surfista é maravilhoso, tá? Leia o Surfista, ele é o melhor herói, com certeza. E quem discorda de mim, me dê argumentos nos comentários, tá? É isso. Então, curte, compartilha, se inscreve, coitado, mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!